Hoje eu vim falar pra vocês um assunto bem sério, que é sobre um probleminha que eu tinha e que muitas mulheres estão mandando mensagens pra mim dizendo que também tem esse mesmo problema e como que eu fiz para fazer o meu tratamento contra a infertilidade e enfrentar esse problema ao mesmo tempo. Então, hoje eu vou falar sobre a síndrome do pânico, junto com o tratamento da infertilidade. Eu vou resumir bastante porque a história é longa, tá? Senão vai ficar um vídeo cansativo. E não é essa a intenção é mais falar como que eu fiz pra fazer o tratamento. Só quero deixar claro aqui, gente, que a minha síndrome do pânico começou a se desenvolver mais ou menos... Bom, os especialistas dizem que sempre tem algum motivo lá atrás, no passado e tal, blá blá blá. Mas eu comecei a ter de fato crise de pânico em 2011, final de 2011 e 2012, tá bom? Não sei o motivo, imagino que seja pelo estresse que eu passava no meu antigo trabalho, mas é uma doença que quando ela vem, não tem cura. Então, pelo menos foi isso que o meu médico falou, o meu psiquiatra na época me falou. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que eu tive mais de 2 anos de crises intensas, até que eu cheguei no meu limite, com uma última crise que eu tive, e procurei ajuda numa casa de caridade Allan Kardec. E assim, depois desse dia que eu procurei ajuda nessa casa de caridade, eu não tive mais crise de pânico. E isso foi em março do ano passado, fez exatamente 1 ano. Em março do ano passado, eu fui nessa casa, eu conversei com um médium, que eles chamam de médium. Não tô aqui pra discutir religião, tá, gente? Então, por favor, se vocês não gostam, se vocês têm algum tipo de problema com essa religião, que vocês não absorvam essa informação, que vocês passem pra frente, mas que respeitem, porque, assim, eu não tenho religião, não sou espírita, não sou evangélica, não sou católica, mas eu respeito todas as opiniões e religiões. Já fui muito em igreja evangélica, já fui muito em igreja católica, confio muito em Deus, mas não tenho nenhuma religião, tá? E respeito todo mundo, cada um. Então, assim, enfim, não quero entrar nesse mérito de religião, de Deus e cada um na sua, né? Então, só pra explicar pra vocês. Então, quando eu fui lá, ele falou pra mim assim, ele não fez nada, ele só fez uma oração comigo, desejou que Deus me curasse, e falou pra mim assim, minha filha, continua no caminho que você tá, porque Deus quer que você ajude muitas pessoas, você ainda tem muitas pessoas pra ajudar. E eu não entendi por que ele falou isso, agora eu acho que eu tô entendendo, né? Então, assim, claro, Deus quer que todas as pessoas ajudem todo mundo. E só que comigo foi efetivamente isso mesmo. Então eu não sabia o que ele estava querendo dizer. Eu não continuei frequentando. Eu fui aquela vez, não fui mais. Fui melhorando aos poucos da minha crise de pânico, tá? Resumindo bem rápido a história. Em 1 mês eu já não tinha mais crise nenhuma. Foi como se eu tivesse feito um tratamento. Foi diminuindo aos poucos, não foi da noite pro dia, foi aos poucos. Então, assim, em março eu fui, porque foi o mês que eu tive a minha pior crise na vida. Em março eu fui lá, em abril eu resolvi doar óvulos, em maio eu fiz a minha primeira consulta, se eu não me engano em junho eu comecei o tratamento. Então, assim, por que as meninas estavam pedindo pra eu falar sobre isso? Porque a fertilização in vitro, principalmente, ou qualquer outro tipo de tratamento pra engravidar, o que acontece? Mexe muito com nossos sentimentos, mexe muito com o nosso psicológico. É uma mistura de emoções, é ansiedade, é expectativa, é felicidade, é medo, é constrangimento, porque tem gente que se sente constrangido de ter que fazer isso. Gente, junta todos os sentimentos possíveis
numa pessoa só, principalmente na mulher. A mulher sente muitas coisas, até porque a gente toma hormônio. O hormônio mexe com as nossas sensações, nossos sentimentos. Então, assim, é muita coisa que mexe mesmo com a nossa cabeça. Quando me falavam, eu achava que era exagero, mas depois que eu passei por isso, eu vi que não. Que é até, às vezes, até pior do que as pessoas me relatavam. Claro que cada pessoa age de uma maneira, mas a gente se sente estressada, a gente se sente triste por ter que pegar esse atalho, esse caminho, sabe? A gente se sente menos que as outras mulheres que conseguem engravidar, enfim, junta todos os sentimentos das tentantes, mais os sentimentos de expectativa e medo de se frustrar, de não dar certo de um tratamento contra a infertilidade. Então, assim, o que eu fiz foi que, como eu tinha buscado esse tratamento antes e eu comecei a fazer, eu já estava muito bem. Então eu não tive esses sintomas, eu não tive esse problema no meu tratamento. Sabe, eu relutei muito em fazer esse vídeo porque eu sei que mesmo pedindo, pode ser que tem algumas pessoas que que virão me criticar porque foi esse o caminho que eu peguei pra poder me curar. Mas, gente, só quem passa por esse problema sabe o que eu tô falando. Assim, e outra coisa, eu não acho que tenha sido um caminho indigno. Não foi, muito pelo contrário. Porque às vezes a gente tende a criticar uma coisa que a gente não conhece. Isso se chama preconceito, né? Então, assim, eu, graças a Deus, sou livre de preconceito. Não tenho preconceito mesmo, graças a Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente poder se curar de alguma coisa. A gente abrir a nossa mente, não é verdade? Então, assim, eu fui buscar mesmo, eu fui curada por Deus através de uma outra pessoa que não fez nada além de orar por mim, entendeu? Você pode arrumar alguém para orar por você e ser curado numa igreja evangélica, numa igreja católica, qualquer outro lugar, ou até mesmo, se você tiver, até mesmo um ateu pode ser curado. Se ele pensar positivo, se ele pensar que vai ser curado, ele vai ser curado. Só que, lembrando que não é bom a gente deixar o tratamento médico, até porque me foi orientado isso lá, só que eu já tinha largado, né? Mas pra você que tá fazendo o seu tratamento, eu recomendo que não deixe de fazer. Não é assim, eu vou deixar de fazer, vou na igreja, eu vou em qualquer outro lugar e eu vou ser curado. Não é assim. Deus coloca as pessoas em caminhos diferentes. Para atingir aquilo que ela deseja, ela precisa seguir alguns caminhos diferentes. Cada pessoa tem uma missão, e a minha foi essa, o meu caminho foi esse. O seu pode ser diferente. Então, assim, agora pra falar sobre o tratamento tendo esse problema. Como eu falei pra vocês, eu já tava muito bem quando eu comecei. Então eu fiquei sim com medo de voltar por causa desse misto de ansiedade, de sentimentos, enfim, né? Então eu fiquei com muito medo, não voltou, graças a Deus. No dia da punção, eu tive muito medo de ter crise, porque eu tava muito nervosa por conta da anestesia, da sedação. Tive apenas falta de ar. Falta de ar é um sentimento comum, tanto é que eles têm até um aparelho lá, né, na sala para as mulheres que sentem falta de ar, porque o nervosismo dá a ansiedade, o nervosismo dá esse problema de falta de ar. Então foi por isso que eu não tive crise. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, uma dica que eu dou pra vocês que tem esse problema, tem síndrome do pânico e que vai fazer um tratamento de infertilidade pensem positivo, pensem que tudo que a gente sente na síndrome do pânico é real. Só que o que vai acontecer depois que a gente fica imaginando que vai morrer, vai ter um infarto, vai ter derrame, vai ficar louca, vai pro hospício, isso não existe, não vai acontecer, você não vai morrer, você não vai ter infarto, você não vai ter derrame, você não vai ficar louca, não vai acontecer nada, vai passar. É
é apenas uma sensação passageira, é o seu corpo reagindo em algum medo com algum medo que você está sentindo. Se você está sentindo algum medo, tenta procure pensar positivo. Procure pensar que não vai acontecer nada, que você vai lá fazer seu tratamento, que vai dar tudo certo, que mesmo se não der certo de você engravidar, você vai tentar de novo, que na sua punção vai correr tudo bem, que Deus vai estar contigo, que o médico vai captar muitos óvulos bons, que vai dar tudo certo, que se você tá nesse caminho foi porque Deus escolheu. Enfim, pensar positivo e pensar que não vai acontecer nada, que é super seguro, é um procedimento super seguro, que tudo que você tá fazendo é pro seu maior presente vir ao mundo, que é o seu bebezinho. Então que vai valer a pena e que compensa e que você vai em fundo e vai conseguir, tá bom? Assim, não... Eu não tive, igual eu falei pra vocês, eu já tava muito bem. Depois disso, apesar do todo o medo que eu senti ainda no tratamento, eu vi que foi super tranquilo, faria de novo se fosse necessário. Mas eu falo pra vocês assim, procurem ficar bem antes mesmo de começarem. Por quê? Eu sei que é muito difícil falar isso, porque é uma coisa que é uma doença que vem da mente, né? É muito difícil a gente controlar a nossa mente. Mas, assim, procurem todo tipo de tratamento, lógico, sob supervisão médica, ir em psicólogo, fazer alguma coisa que te faz bem, porque geralmente síndrome do pânico vem acompanhado de depressão. Procurar enfrentar seus medos. Tem medo de sair sozinha? Sai um pouco sozinha, tenta, sabe? Fala assim, eu vou enfrentar, eu vou conseguir. Primeiro vai na esquina sozinha, depois vai na esquina de baixo. Quando você vê, você vai estar conseguindo ir mais longe. Tem medo de lugar com muita gente, lugar fechado. Tenta aos poucos, sabe? Tenta aos poucos, procura vídeos na internet, exercícios para passar ansiedade. Tenta tratar esse problema ou amenizar antes mesmo de começar. Porque assim, depois eu li na internet, em alguns artigos, que quando a mulher engravida, ela tem que suspender alguns remédios que a gente toma quando tem pânico. Porque geralmente pânico a gente toma antidepressivo e ansiolítico. Então esses remédios tendem a prejudicar um pouco, né, na gravidez. Então os médicos ou diminuem drasticamente ou simplesmente cortam. Então é pior. Pense positivo, tenta fazer um exercício físico, fazer uma hidroginástica, passear mais com os amigos, com o marido, com a família, enfim. Tentar sair, sabe? Querer mudar é o principal pra gente mudar realmente, tá bom? Então, assim, é isso que eu posso falar pra vocês. Eu não sou médica, procurem ajuda. Se vocês são religiosos, procurem a religião de vocês. Tentem, de toda forma, amenizar o problema. E então, mesmo se não conseguirem por esses meios, pensem positivo, façam exercícios de respiração, enfim, que isso me ajudou bastante, tá bom? Então, gente, me desculpem vir aqui e não ter uma resposta, uma solução mágica pra falar faz isso que dá certo, porque isso vai depender de cada um, tá bom? Eu desejo de coração que você que enfrenta isso, que eu sei muito bem como que é, ou se você não enfrenta, mas conhece alguém que enfrenta isso, mostre o vídeo pra essa pessoa. E assim, eu desejo de coração que vocês consigam superar isso, assim como eu superei, graças a Deus. E que tudo vai dar certo, que tudo dê certo na vida de vocês, no tratamento, tanto contra a depressão, a síndrome do pânico, quanto o tratamento de infertilidade, tá? Então, um beijo pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falei sobre o meu tratamento, entre aspas, pro pânico, ou sobre as minhas experiências, pode deixar a pergunta aqui no box de informações, aqui abaixo do box de informações, que eu vou responder todo mundo, tá? E então é isso, eu desejo tudo de bom pra vocês e boa sorte, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.